Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao podcast da Ismafer, o canal das melhores ferramentas, e hoje nós estamos no episódio especial. É o episódio de número 10, com um convidado fantástico que eu já vou revelar para vocês. Mas eu quero lembrá-los que nós estamos presentes nas principais plataformas de áudio. Portanto, esse podcast vai estar gravado e você pode ter acesso nas plataformas de áudio na qual você ouve seus podcasts. Lembrando também que estamos presentes nas principais plataformas de mídia social: Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Inclusive, se você está nos assistindo pelo YouTube, não esqueça de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Ativa o sininho, porque aqui a gente faz review de ferramentas, muitos podcasts diferentes, muitos episódios acontecendo. Então você vai ser o primeiro comunicado quando esses vídeos subirem. Então vamos lá? Quero apresentar para vocês o nosso convidado, meu amigo Ricardo, representando aqui a Avante. Avante, que é líder em iluminação no país, e hoje ele vai falar um pouco sobre alguns produtos. Como sempre, vocês sabem, todas as empresas na qual passam aqui na nossa mesa na Ismafer, existe uma linha completa de vários produtos. Se nós fôssemos colocar todos os SKUs, todos os produtos aqui da Avante, possivelmente não caberíamos nessa sala. Mas o Ricardo tá com a palavra, se apresenta aí pra galera, fica à vontade, sinta-se em casa, meu irmão. Oi, Richard, obrigado, é um prazer estar aqui falando com vocês, né? Falar um pouquinho da Avante. Eu sou o Ricardo Gonçalves, sou arquiteto da Avante. Fico responsável pela parte de eventos e treinamentos, a gente tem uma equipe voltada a fazer essa preparação. Temos também um time que é dedicado a toda a parte de lançamentos, então a gente verifica quais são as tendências, traz essas tendências observando o que tem mundo afora e coloca aqui no nosso mercado. Então o objetivo hoje é falar um pouquinho de iluminação, algumas dicas, o que a gente tem de lançamento, de novidade, o que a gente tem dentro aqui da Ismafer, de que maneira que a gente pode ajudar os clientes a poder comprar e melhorar a sua casa, o seu trabalho de uma maneira melhor em termos de iluminação. Falando rapidamente da Avante, tá? Então, apresentar a Avante é uma empresa que tem 26 anos, então é uma empresa consolidada no mercado de iluminação, é uma empresa teoricamente nova, mas que já é líder de mercado. Então, 26 anos de mercado, a gente começou basicamente com uma empresa somente de lâmpadas, começamos a expandir para linhas de decorativos. Hoje já temos um canal voltado para o canal corporativo, voltado para indústrias, galpões, temos também um canal voltado para o mercado digital. Temos hoje uma família voltada para o segmento decorativo, voltado para boutiques, projetos de arquitetos. Nosso time hoje é de arquitetos, a gente tem um time que atende para poder fazer projetos. Então, você precisa fazer um projeto de iluminação, quer fazer um projeto personalizado, a gente tem hoje uma equipe que dá toda essa assistência. Nossa, que legal. Então vocês dão assistência. Se o cara tem um projeto lá de uma residência, um exemplo, vem com vocês conseguem fazer essa luminoteca, é isso? Exatamente, a gente tem um projeto luminotécnico que vai atender para poder saber qual que é a quantidade ideal de iluminação. A gente fala muito na questão de luminotécnica porque existem normas para isso, né? Então existe uma norma que é a BNT 8995, que ela nos dá o parâmetro de quanto que eu tenho que pôr em cada setor. Projetos residenciais não existe norma, tá? Então, um cliente, por exemplo, que quer fazer um projeto de uma cozinha, né? Se for um cliente mais idoso, de repente ele precisa de uma iluminação mais forte. Mas se for, de repente, um casal mais jovem, não precisa de tanto. Então, não existe norma para isso. Então, quando eu vou fazer um projeto, por exemplo, de um escritório, um hospital, um restaurante, eu tenho que obedecer a norma. O nosso time de arquitetos, ele vai verificar, a gente tem um programa chamado Dialux, ele faz toda essa paginação. Quando o cliente vai na loja comprar, ele sabe que está comprando exatamente a iluminação que ele precisa para o projeto dele. Caramba, isso é muito legal, hein? É um diferencial realmente gigantesco, né? Você poder assessorar a pessoa que está, de repente, fazendo a sua casa sem a instrução de um arquiteto especialista, né, em iluminação. Exato, Richard, porque o cliente ele chega na loja, tem uma série de soluções de iluminação. Sim. Então você quer fazer um projeto, você vê lá painéis de 18, de 24 watts, você vê uma luminária linear também com potências diferentes, temperaturas de cor também, que o pessoal tem muita dúvida, qual que é a tonalidade quente, fria. Cada setor vai ter uma solução, cada setor tem uma necessidade. A gente até brinca, né? O pessoal vai fazer um projeto, por exemplo, que ele quer fazer uma academia, a gente se pergunta, tudo bem, uma academia de qual segmento que você quer fazer? Sim. Uma academia de yoga, uma academia de musculação? Cada uma vai ter uma temperatura de cor ideal.
Que legal, hein? Existe todo um estudo por trás de cada ambiente, né? Exatamente. E você que está nos assistindo, lembre-se de uma coisa, a iluminação adequada na sua residência, no seu business, no seu negócio, vai fazer total diferença, total diferença. A luz, ela tem esse poder, né, de encantar um ambiente, principalmente residencial. Eu circulo por muitas residências no país inteiro e, assim, uma coisa é você vê aquela cozinha sem a iluminação adequada. Quando acende a iluminação focada, na temperatura certa, com um estudo, um projeto por trás disso, muda o ambiente. Muda muito. A gente brinca muito que a iluminação ela pode destruir ou pode valorizar muito o projeto. Então, a ideia da iluminação é o quê? É ser a cereja no bolo. Legal. Você fez um projeto, às vezes até um projeto compacto, um projeto simplificado, a iluminação ela vai dar efeito. A iluminação, mais do que iluminar propriamente dita, é criar efeito. Sim. É criar um clima, é criar um ambiente confortável. Então, ela te proporciona isso. Através do quê? Usando a temperatura de cor certa, a potência certa, a potência certa. Nossa, é verdade, isso é um grande diferencial. Então, você que está nos assistindo, lembre-se, já compartilha esse episódio fantástico com alguém que está construindo, que precisa de dicas de iluminação, porque aqui nós vamos falar de uma série de produtos fantásticos para você. Bom, vamos lá. Falando um pouco de produtos da Avante, hoje vocês contam com quantos SKU, quantos produtos? Então, a gente tem um portfólio hoje, em média, 1.000 SKUs, tá? Sim. Só que um dado interessante, o último ano, 2023, a gente teve 400 lançamentos. Caramba! São 400 SKUs pra gente poder colocar como linha inovadora. Coincidentemente, o que a gente tem hoje dentro da Smafé são 400 SKUs também. Uau! Eu acho que nada é coincidência. Caramba, será que foram 400 produtos exclusivos para Smafé? Pode ser. Vai ficar no ar, hein? A gente tem que ver. Deixa essa pergunta no ar. Legal, hein, meu? Mas a ideia é essa. A gente tem hoje um crescimento bombástico, a gente está cada vez mais acentuando o número de lançamentos. Sim. E a ideia é que no próximo ano, agora 2024, a gente até dobre o número de lançamentos. Caramba, então tem muito lançamento agora pro ano de 2024. Com certeza. Então hoje os nichos que vocês operam na Avante tem um exemplo. Iluminação para jardim, industrial, residencial, hospitalar. Perfeito. Você pega, por exemplo, a nossa linha de produtos Avante, então a gente vai ter soluções para áreas internas e externas. Uhum. Então a gente chama do famoso IP, né, o índice de proteção. Certo. Então você quer colocar uma área, por exemplo, da tua sala, do teu quarto, a gente usa luminárias ali com IP20, que é voltado para a área interna. Ah não, eu vou fazer uma área que é um jardim, um quintal, uma fachada, vai ter exposição à chuva, sempre indicada IP65. Isso é uma linha de produtos, tá? Sim. Então vamos dizer assim, uma linha mais doméstica. Sim. Se você tem uma necessidade, por exemplo, de fazer um projeto industrial, então eu estou fazendo lá uma concessionária, uma fábrica, uma área de um galpão, um centro de distribuição, como a gente está aqui visitando a Smafé, você vai ter uma linha voltada para isso daí. Então, legal. A gente tem até aqui na Smafé algumas luminárias nossas, que é a High Bay, é uma luminária que tem toda uma robustez. Então ela tem uma proteção superior, ela tem um índice de impacto também superior. Então são luminárias voltadas para esse segmento mais pesado. Que legal, hein, meu? E aqui eu tô vendo aqui no nosso cenário, eu vejo muito isso aqui em residência, né? Que são os trilhos, né? Esses trilhos são sensacionais, né? Porque você pode colocar quantas iluminações você quiser num trilho, não é isso? Perfeito. A gente teve uma equipe grande do nosso time de marketing comercial que foi para a China na última feira que teve lá. E a gente viu as tendências que tem em termos de iluminação, né? Sim. Então, a gente até criou uma trilha de como que foi a evolução dessa iluminação. Então, a gente passou lá da lâmpada incandescente para fluorescente. Sim. Começamos a introduzir os painéis de LED. Depois começamos a introduzir os spots, tá? Hoje, a gente vive uma realidade que é a introdução do perfil de LED e trilho. Então, você vai ver em toda casa-cor, toda a área que tem exposição de decoração de arquitetura, muito uso de trilho. Por isso que tem uma série de formatos. Sim, não, e assim, é sensacional porque você pode unir vários trilhos, colocar quantas iluminações você quiser, virar para o ângulo diferente que você quiser, que isso é importante, você não fica limitado. Um exemplo, coloquei um spot lá no meu fold de gesso, ele vai ser aquele spot e acabou, não tem como você mudar. Agora um trilho desse você consegue girar a lâmpada, você consegue colocar a iluminação lavando uma parede, um exemplo, uma adega. Cara, é sensacional e não tem aquela quebradeira toda, né?
Esse é um grande lance. Às vezes a gente tinha só soluções para poder colocar, por exemplo, um painel, um plafond de LED para embutir no gesso. Sim. Você não precisa ter um gesso. Você usa um trilho desse daqui, ele é conectável, você tem os parafusos para colocar nas duas laterais ali nele, nas extremidades, e aí você pode colocar eles conectados entre si, e também você consegue colocar spots de potências diferentes. Então, vamos dar alguns exemplos aqui. Você tem lá uma cozinha e você quer iluminar vários pontos dela, um móvel planejado, a bancada. Às vezes você vai ter a necessidade de colocar uma potência maior, uma definição mais forte. Você pode colocar no mesmo conjunto de trilho essas potências. Caramba, que legal, não sabia disso. Então você tem várias potências diferentes num trilho só. O trilho... Você não fica limitado a uma potência. Exatamente. Porque o que determina a potência, na verdade, não vai ser o trilho, vai ser a lâmpada que tá aqui. Hoje a gente fala do conceito do LED integrado, que é o quê? Um spot em que a iluminação está embutida no próprio spot. Então eu não preciso ficar trocando lâmpada. Isso te faz o quê? Você ter peças mais compactas, com um design mais elegante, e aí eu consigo ter potências diferentes. Então esse trilho, que a gente chama de trilho eletrificado, é porque a energia corre sobre todo ele, na hora que eu conecto o spot, ele é recebida energia e aí tem iluminação. Com isso, eu consigo ter potências diferentes. Preciso ter um trilho dedicado para cada potência. Que legal. E nesse conjunto de trilhos, uma dúvida que eu tenho pessoalmente, você pode colocar uma lâmpada, um exemplo, branca e uma amarela. Sem problema nenhum. Que legal. Sem problema nenhum. A temperatura de cor, que a gente chama, quando você fala branca e amarela, ela pode ser conforme o teu gosto, conforme a necessidade do projeto. Sim. Então, se eu quero colocar potências e temperaturas de cor diferentes, você pode... Você é arquiteto, você já deve ter visto muito esse dilema, né? Bastante. Não, casa com lâmpada branca é hospital. Casa com lâmpada amarela, aí que é bonito. Ou não, lâmpada amarela não é bonito, né? É loucura isso, né? Mas é muito do conceito do arquiteto que tá projetando aí, né? É muito conceito. E tem muita gente que defende uma ideia errada de que um é bom e outro é ruim. Sim. Não existe isso. Não existe. O que vai ser a composição de projeto que você tá fazendo. Com certeza. Tá? O que a gente tem em termos, assim, de estudos, né? Você tem ali um conforto maior usando uma temperatura aconchegante. Sim. E uma área mais operativa usando a fria. Tá? Mas vão ter situações em que você vai ter que mesclar temperaturas de cor diferentes, tá? Sim. A gente vê, por exemplo, a gente até colocou agora alguns espaços da nossa sede nova com temperaturas de cor diferentes, onde eu coloco, por exemplo, uma parede azul e um letreiro branco, a temperatura de fria, branca, fica perfeita. Sim. Tá? Mas, a grosso modo, você colocando temperaturas de cor para ambientes, geralmente um dormitório, ou você vai trabalhar com temperatura neutra ou quente, que é para poder conseguir ali ter uma temperatura mais agradável, né? Todo um estudo por trás disso, né? Existe. A iluminoteca é algo que estudos constantes aparecem todos os anos, né? Sobre iluminação de ambiente, iluminação adequada, projetos diferenciados. Eu tenho um amigo que ele é um grande iluminoteca aí no Brasil, faz projetos gigantescos. E, cara, ele, assim, eu vejo a complexidade, assim, dos projetos, coisa que muitas vezes eu mesmo não sabia que tinha, até conhecer ele, um exemplo. Um arquiteto especializado em iluminação, e agora você também, né? Um arquiteto especialista em iluminação. A gente percebe que é um mercado até um pouco restrito, né? São poucos profissionais que se aprofundam nele. Sim. Mas é um mercado extremamente encantador. Você pega, por exemplo, a gente está falando das temperaturas de cor, essa questão do estudo, na verdade, é algo mais voltado para dentro da pessoa. Então a gente tem algo chamado ciclo circadiano, tá? Então é um estudo que você determina quais são as temperaturas de cor mais próximas que tem na área externa, ou seja, do começo do dia até o final, que elas te dão um maior conforto. Então a gente já tem isso atestado, que quando você tem uma temperatura de cor que ela obedece esse ciclo circadiano, usando como parâmetro ali a temperatura externa, natural, você vai conseguir ter maior conforto. O que isso é interessante, Richard? Você consegue fazer com que a tua casa, ela não precise ficar trocando de lâmpada o tempo todo. Sim. De repente você pega... Não vou ficar aqui fazendo muita publicidade da Avante, mas a gente tem hoje uma linha inteligente em que eu consigo determinar o horário que eu vou colocar cada uma dessas temperaturas de cor. Sério? Na mesma lâmpada? Da mesma lâmpada. Uau! Se eu quiser determinar esse ciclo circadiano
ele obedeça ali do começo do dia até o fim, eu posso. Caramba, que legal. Isso é muito usado, sabe onde? Em hospitais. Sim, Então, você imagina, você tá com um problema de saúde, você tá lá querendo ter o máximo de conforto possível, sim, numa temperatura fria o dia inteiro, 6.500 Kelvin, né, que a gente chama. sim. Você consegue ter lá soluções de painel, por exemplo, uma luminária, uma lâmpada em si, ela projetada para poder conseguir ter a maior proximidade possível com a luz externa. A luz que é a mais confortável. Caramba. E vocês têm esse produto, que é um produto inteligente, conectado com o celular. Hoje a nossa linha inteligente, né, já que a gente está falando desse ciclo circadiano, a nossa linha inteligente é a linha mais completa que tem no mercado. Então eu estou falando de lâmpada, mas você vai ter painel, spot, refletor. Sim. Já está aí no nosso escopo também, para esse ano vir as fitas LED. Então hoje a gente consegue criar hoje uma casa 100% inteligente. Sim, que legal. Bom, falando em fita LED, nós temos aqui uma fita LED fantástica. Eu vou até acender aqui na galera. Ó! Uau! Fez-se a luz. Isso é muito legal, né? LED eu acho muito da hora. Por mim, eu colocava LED na minha casa inteira, atrás da televisão, atrás do meu guarda-roupa, em todo lugar, porque eu acho muito legal, né? E aqui nós temos um rolo de 25 metros, não é isso? Sim, hoje a gente vai ter opções de 50 metros e 25 metros, tá? Sim, Você consegue fazer composições conforme a tua necessidade. sim. A fita externa, que é essa que você está segurando aí, ela tem uma marca de corte a cada 1 metro, tá? Então, se eu tenho lá uma situação que eu preciso usar 8 metros, Sim. pego ali onde está demarcada a ponta dela e faço o corte e faço a ligação ali na fonte dela tranquilamente. Aí essa fonte você tem que comprar ela separado. Sim, ela vem uma fonte já na opção desse rolo. Sim. Se o cliente precisar comprar a parte, você tem ela tranquilamente. Pra parte. Aqui, ó. Olha, esse aí é o componente dela. Você consegue fazer a conexão dela automaticamente. Olha lá, galera. Então você tem a opção de fazer a aquisição dessas fontes para você poder usar em vários ambientes. Então isso é muito legal, porque você compra um rolo. Fita externa, áreas de jardim, por exemplo, você tem que usar sempre uma fita com uma proteção maior. Essa daí seria aqui a ideal. Essa daqui, uma proteção do LED. Você pode ver que ela é bem robusta, né? Não, ela é bem robusta. É. Mangueira é realmente rígida, né, meu? Exatamente. Então existem vários tipos de LED, não só esse. Quando eu falo de fita LED, essa daí é o modelo que você está falando da fita externa. Sim. Se você for colocar, por exemplo, no painel da tua casa, na TV, não tem necessidade de pôr essa fita. Que nós temos aqui no painel da nossa TV. Temos uma fita aqui, ó, da TV. Sim, Essa fita aqui, ela não é fita externa, sim, porque ela não vai ter exposição à chuva, sim. Então a proteção do LED é um pouco diferente. É diferente. Eu não preciso ter um custo maior para poder Sim. colocar numa área interna. Caramba, que bacana. Eu nem sabia que isso aqui poderia colocar em área externa, pra falar a verdade. Tô aprendendo aqui. Já o índice de proteção que a gente chama IP65. Sim. Então, ela já tem a proteção. Funciona até debaixo d'água? Não é o ideal. Não é o ideal. Ela pode ter respingos de água, tá? Legal. O submerso, ela vai suportar, mas ela vai ter a durabilidade dela reduzida. Vocês têm linha submersa? Não, ainda não. A Legal. gente tá crescendo bem a família. Aham. Não duvido que logo a gente vai começar a implementar, porque a gente já tem alguns... 2024 tá aí, 2024 tá aí. Quem sabe é um dos... Vamos dar spoiler, né? É complicado. Vamos dar spoiler. Bom, vamos lá. Vamos falar aqui dos produtos que nós temos aqui na mesa, que são produtos realmente fantásticos. E o que me deixou curioso foi essa daqui. Esse daqui do meio, né? O painel, né? Uma Que a gente chama de caixinha. Eu falei, meu, o que é isso aí? Pra onde vai? Então aqui é o painel LED. Esse aqui é um painel que a gente tem implementado em bastante mostras de arquitetura também. Os arquitetos gostam bastante, os profissionais. O painel LED, ou plafond, como muita gente chama... Esse aqui é o plafond. Plafond ou painel, Certo. tá? O pessoal conhece muito ele, Richard, porque ele tem aquela cobertura aqui das laterais, né? É uma borda que a gente chama. É uma borda. Esse aqui não Esse tem aqui borda. não tem. Por quê? Não sei. Não faço a mínima ideia. Esse aqui é um painel sem borda, ou painel de borda infinita. Que legal, meu. Então o que ele vai te permitir aqui? Um melhor acabamento. Sim. Então você quer deixar ele mais realçado, a sua casa mais clean, um design mais refinado, você tem um painel que vai te permitir esse tipo de... E ele ilumina iluminação. total, né? O total, do círculo total aqui, no caso. Total. Isso aqui, Você vai ter iluminação até na parte lateral. até na lateral. Até. Caramba, que bacana, meu. Aqui você tem, por exemplo, a gente tá pegando aqui algumas peças, eu tô com uma peça de 18 watts, tá? 1800 lumens, tá? Isso aqui é... O que é esse 1800 lumens aqui? Já a gente tá falando um pouco de luminotécnica. É quanto que ele ilumina, tá?
o pessoal fala muito assim, mas eu quero um painel bem potente. A galera sempre fala em watts. Watts. O que é o watts? É consumo de energia, tá? Entendi. O que importa mais para nós? O lumens. Os lumens. Entendi. Tá? Então, quanto maior eu tiver esses lumens aqui, mais eficiente é esse produto. Então, no caso, a gente consegue calcular esses lumens, um exemplo, ele conseguiria iluminar uma área quadrada de quantos metros? Existe isso? Isso é importante falar. Quando a gente vai falar de projeto técnico, como eu te falei, o estudo, o ideal é fazer um estudo num programa, passar para os nossos arquitetos, isso é o melhor caminho. Legal. Como a gente fala de residência, a gente pode falar aqui uma conta de padaria, vamos dizer assim. Sim. A gente considera que 100 lumens por metro quadrado é uma boa conta. 100 lumens por 100 metro lumens. quadrado. Então aqui eu tenho de 1.800 lumens, tá? Vou conseguir iluminar aí 15 metros, 18 metros perfeitamente. Então, ou seja, você pode muito bem colocar uma dessa para iluminar um quarto, um exemplo. Eu tenho um ambiente lá que tem a 4x4, ele vai iluminar bem. Legal. Não sabia desse tipo de conta, não. Isso aqui você percebe, um ambiente de 4x4 é um ambiente grande. Olha o tamanho dessa peça aqui. Extremamente compacta. Compacta mesmo. E assim, ilumina bem. Você falou que ilumina até na lateral, né? Totalmente. Bem bacana. Tem a prisilinha aqui para você colocar no seu gesso. Aqui vai embutir no gesso. Exatamente. Bacana. E aí, por onde o cara mede para cortar isso aqui? Um exemplo. É um plano de corte, não é isso? Então, a gente tem o chamado nicho, né? É o nicho de nicho. corte. Certo. Toda a embalagem vai vir com a indicação, você consegue fazer lá o corte através do nicho. Através da embalagem. Da embalagem, tá? Certo. Então, temos no nosso site também a ficha técnica. Legal. Com todo o conteúdo de informações de dimensões e quanto que é cada nicho desse. Bem bacana, porque aí o cara faz o ideal é exato. você fazer o recorte da maneira correta, né? Sim. Porque se você faz um recorte maior, você acaba perdendo ali. Tem que fazer uma gambiarra ali, né? Pra poder encaixar. Tem que ser o corte bem correto aqui. Aqui, pelo que eu tô vendo aqui, é coisa de 1 centímetro e meio. 1 centímetro em torno, exatamente. Legal, bacana. Então você, profissional, toma cuidado, hein? Toma cuidado na casa do cliente. Vamos fazer algo bacana aí. Estude os termos técnicos para poder fazer um corte bem legal e colocar um produto fantástico da Avante. Bom, vamos lá. Tô vendo aqui lâmpadas também, né? Ao meu ver, assim, são lâmpadas do dia a dia, né? Lâmpadas... São as lâmpadas que no nosso portfólio a gente chama de lâmpada pera. Também a gente tem um portfólio hoje de 4.8 até 15 watts. Então você consegue poder ir num ambiente mais compacto e um ambiente mais amplo. Lâmpada pera. É bom a pera, né? E aí dentro tem um LED. Tem um LED. Você vê a evolução, né? Antigamente era aquele fiozinho. Você pega um produto desse daqui, que é extremamente leve, né? Levinho. Então, você consegue manusear. Praticamente não há aquecimento, que era o problema que nós tínhamos da lâmpada incandescente. Caramba, é mesmo, hein? E qual que é o problema de você ter um aquecimento? É mesmo. Ar-condicionado, ventilador, ponta de luz mais cara. Então, não, e já aconteceu o caso de eu ter que trocar na minha casa, né? Quando eu morava com minha mãe, ainda adolescente. Pô, a mão na lâmpada quente. Queima até o Meu Deus do céu. Exatamente. Era triste essa situação. E ainda de vidro, né? Era um lance totalmente de vidro, era muito sensível. Você ia no depósito comprar, você ficava até com medo da lâmpada cair. Você trocava de lâmpada ali praticamente a cada 3, 4 meses. Você tem um produto aqui que provavelmente vai durar mais de 1 ano, 2... Um ano? No mínimo. Caramba, muito tempo. Por que eu tô te falando isso? No uso aí muito forte do produto. Porque se você pegar a antiga lâmpada incandescente, sim, ela tinha uma durabilidade aí que a gente chama então de 1000 horas funcionando. Sim. Essa aqui eu tenho em torno de 25 mil horas. Nossa, muita diferença. É muita diferença. Muita diferença. Uma outra informação interessante a gente colocar também, uma lâmpada, por exemplo, dessa daqui que eu tenha de 9 watts, tá? Essa aqui é uma lâmpada que a gente pegou como exemplo, mas de 9 watts. 9 watts. Coincidentemente, uma 9 watts. Ela vai ter a mesma iluminação de uma incandescente de 60. Caramba. Por isso que eu tô te falando da questão da potência. Sim. Eu gastava muita energia para poder gerar a iluminação. Sim. Hoje eu consigo ter um gasto de energia bem mais baixo, entregando uma iluminação igual ou até superior. Ou superior. Aqui nós temos também uma linha de arandela, né? Isso aqui é externo. Essa é externa. Se você ver ela aí, você tem até uma indicação do IP, tá? Tem um íconezinho dela aí, azulzinho, que é o IP65. IP65. Isso aí me permite o quê? Posso pôr tanto em área interna quanto em área externa. Então isso aqui, ó que bacana. Vou colocar aí, ó.
na entrada da sua casa, ilumina dos Essa é a nossa linha elegância. ela ilumina dos dois lados, tá? Tanto para cima quanto para baixo. É realmente bem legal. Esse modelinho que você tá segurando, ela além de iluminar em cima e embaixo, ela também vai iluminar essa parte da frente dela. Aqui, os dois esquinhos aqui? Dois esquinhos. Uau! Fica sensacional, hein, meu? Muito legal. De repente a produção pode colocar aí um corte dela aí, uma foto dela aí do lado. É, produção. Dá trabalho aqui para a nossa produção aí. Coloca aí pro pessoal ver como é que fica bonito, iluminado. Bem legal, meu. Caramba, muito bom. E aí, aqui a gente tem uma lâmpada também. Vários produtos tem aqui, tá ok? Se nós fôssemos falar de todos os produtos que nós temos na mesa, que inclusive eu quero lembrá-los que todos os produtos Avante você encontra lá no site da Ismafer. Então você quer trazer um toque de iluminação, um charme para sua casa, não perde tempo não. Já entra lá no site www.ismafer.com.br, adquira já a sua. Inclusive, se você for da Grande São Paulo, você faz a compra pela manhã e na parte da tarde já chega na sua casa. Olha só que loucura. Então não fica na sua casa com lâmpada queimada, não. Já compra logo e ilumine a sua vida com esses produtos fantásticos. Tô vendo aqui até iluminação noturna, né? Ó, com fusquinha, bem bacana. A gente tem uma... Tipo um abajur mesmo, né? Seria funcionasse com uma arandela que eu ligo ali na tomada. Que bacana. Então a gente tem essa luz noturna, que é uma iluminação voltada para mais infantil, tá? Sim. Interessante que toda essa linha que a gente tem é desenvolvida pelo nosso time de designs. Então hoje a gente tem uma série de opções. Tem a Kombi, tem o Fusca, tem a bola, tem a guitarra, meu. Todos eles feitos pelo nosso time de designs. Que você é o líder. Por ele, meu. Então a gente hoje faz toda essa parte de desenvolvimento para quê? Atender o mercado de uma maneira boa, né? Entender o que o mercado está pedindo. Sim. Então, essa solução aqui, lembra que eu falei para você da situação da potência? 5 watts. Basicamente, eu não tenho consumo nenhum de energia. Tá? Caramba. Então, tem o meu quarto ali do meu filho. Quero deixar uma luz assim aqui ligada o dia inteiro, sem problema nenhum. O consumo dela é nulo, praticamente não há consumo nenhum. Sim. Tá? Cara, então, aqui é uma linha bem desenvolvida. A gente consegue fazer aí bastante tipo de configuração, né, de composição. Bem legal. Ali eu tô vendo um refletor Solari. Explica um pouquinho dele ali. Então, a gente viu essa demanda também de mercado, né? Na verdade, ele capta energia solar, é isso? Exatamente. Uau. Vamos... Zero energia elétrica. Não tem nem tomada isso daqui. Caramba! Então vamos supor que você está fazendo lá a tua obra, já gastou tudo que tem que gastar. Sim. Não quer mais fazer nada de cabeamento, quebradeira. Tenho lá a área do meu terraço, da minha varanda. Quero fazer uma iluminação que me dê conforto, sem gastar energia, sem fazer nenhum tipo de intervenção. A linha solar vai te atender bem. Uau! Como é que ela funciona? Ela vem com uma placa, que a gente chama de uma placa de silício. Sim. Você pode colocar ela ali no telhado, no teu muro. Uma área que tenha bastante captação da luz do solar, tá? Ele vai fazer essa captação, tem um cabeamento de 5 metros, ele interliga ali entre a placa e o refletor. Ele vai fazer essa iluminação da tua área ali. Caramba, que bacana, hein, meu? Perfeito, você vai ter ali pelo menos uma autonomia aí de 12 horas ligado. 12 horas direto. 12 horas ligado. Então, ou seja, o sol foi embora, liga. Ele liga. Sol voltou, deu tranquilo. Você tem função, inclusive, de fazer ele como se fosse fotocélula. Sim. Então, se eu não quero ter o trabalho de ficar ligando e desligando ele vai ligar automaticamente à noite. Caramba, que bacana, hein, meu? Muito legal, realmente para áreas externas. É perfeito. Muito bom mesmo. Isso no Brasil, falou, pessoal? Tem lugares aí que passa meses à noite. Exatamente, você reduz o consumo de energia, né? Consegue ter uma iluminação aí tranquila, uma iluminação de qualidade. Muito bom, eu vejo muito essa tendência de captação de energia solar, né? Principalmente para iluminação, aí nas casas você vê muito. Casas de alto padrão, casas gigantescas, eles colocam bastante. Eu vejo Avante pelo Brasil inteiro, pelo que eu percorro. Show de bola, bem legal. Bom, temos algum outro produto aqui? Temos, esse aqui eu vejo muito também em jardim, que é o espeto aqui. Jardim. Deixa eu ver se dá pra eu pegar. Consegue pegar aí? Vamos lá. Pode. Isso. Ai. O espeto de jardim, basicamente, é a área que eu tenho ali planta, árvore, eu tenho ali... Esse aqui eu preciso de uma energia, né? Esse você vai ligar a energia. Sim. Você vai ver que o cabeamento dele é robusto. Mas dá pra fazer uma adaptação de ligar numa placa solar, um exemplo?
existem os modelos de placa. Existem os modelos de placa. A gente vai... É que esse aqui é o elétrico. Esse é o elétrico. Entendi. Tá? Fazer adaptação a gente não faz indicação, não seria o ideal. Sim. Tá? Até porque o LED tem que ser próprio para poder fazer esse tipo de intervenção. Entendi. Então você vai ver que o cabeamento dele é um cabeamento robusto, tá? Você consegue colocar nos conduítes, fazer a ligação dele e ele ficar vedado. E a ideia é essa, ele vai ter exposição à chuva, porque vai ficar no jardim da sua casa ali sem problema nenhum, e fazer essa iluminação focal. Essa é uma iluminação que a gente chama de iluminação de destaque. Certo. É uma iluminação geral. Então vai destacar aquela planta, uma peça de decoração que você tem no teu jardim, uma árvore. Hoje a gente vai ter um portfólio dessa linha aí com temperaturas de cor diferentes e também os coloridos, né? Legal, muito bom, produto realmente fantástico. Bom, a Avant é líder em iluminação residencial, comercial, industrial. Então não perde tempo, já entre no site da Ismafer e adquira o seu produto. Agora, nesse momento, vamos fazer um pequeno corte, que agora nós vamos dar uma atenção para algo muito especial, que são as questões dos nossos... as dúvidas dos nossos consumidores aqui, tá? Então, nós temos aqui algumas dúvidas que nós vamos apresentar aí para o Ricardo. Vamos lá. Que ele vai responder. Essas dúvidas vieram de onde? Essas dúvidas vieram dos consumidores que consomem aí, que fazem a aquisição, né, dos produtos Avant através do nosso site, tá ok? Bom, então vamos lá, questão número 1. Vem reator nos plafons? Isso é muito perguntado. Essas perguntas que eu vou falar são perguntas que, assim, né? milhares de vezes as mesmas perguntas. Sim. O pessoal chama de reator, mas seria o drive, né? Hoje a gente vai ter todo o painel, por exemplo, você tem aqui o drive dele, certo? E ele vai estar conectado à placa do meu painel. Alguns modelos, esse drive ele vem embutido na própria peça. Então vai ver só o cabeamento saindo. Sim. Mas isso não quer dizer que ele não tenha drive, é porque está embutido na peça. Entendi. Tá? Alguns clientes eles gostam de trocar o drive, por isso que gostam de comprar o painel que já tenha ele externo. Outros não tem nenhum problema e trocam o painel inteiro. Mas a diferença de você comprar só o drive ou comprar a lâmpada inteira, a diferença financeira é grande? Sinceramente, eu não acho interessante, tá? Eu acho que vale mais a pena você trocar a placa inteira, tá? Porque depois de um tempo também, você tem ali uma perda com relação à eficiência do teu LED. A não ser que tenha sido algum problema que aconteceu de maneira muito rápida, né? Então, eu não vejo por que fazer essa troca. Mas aquele cliente que tem necessidade de fazer a troca do drive, algumas peças de painéis, você tem essa opção. Sim, mesmo porque você, cliente, vai ter que tirar a peça inteira para tirar o drive, colocar outro drive e colocar de novo. Então compensa mais, financeiramente falando, logisticamente falando, você comprar já a peça inteira e fazer a troca. Perfeito. Bom, outra dúvida que tem muito é referente à lâmpada inteligente. A lâmpada inteligente funciona como a Alexa? Perfeito, ela já tem a programação dela voltada para você colocar o Google Assistente ou Alexa. Então você consegue fazer comando de voz tranquilamente. A ideia é você ter a maior facilidade possível. Então Legal. Se você não quiser manusear no teu tablet ou no teu celular os comandos, você deixa aí tudo por comando de voz, tá? Então a partir do momento que você tem lá a instalação, né, do nosso aplicativo Avant Neo, você já tem lá uma opção dos comandos para poder fazer a integração com a Alexa. Coloca lá o teu login da Amazon, né, por exemplo, ele vai fazer a integração e todo produto novo e já passa a entrar dentro da tua Alexa. Meu, eu sou suspeito a falar desses produtos inteligentes porque eu sou muito fã. Eu só não sei fazer ainda, mas eu tô estudando para colocar na minha casa tudo falado. Acende a luz da cozinha, acende a luz do quarto. Fica mal acostumado, né? Fica mal acostumado. É muito legal, é muito futurista. E não é tão complexo, né? Não é complexo. Bom, vamos lá. Uma outra dúvida aqui que a galera pergunta, mas eu acho que a gente já tem até a resposta nesse podcast, é qual cor indicada para cada ambiente? Um exemplo, cor quente para quarto, para proporcionar aconchego, branca para concentração. Mas eu acho que essa pergunta já foi respondida no podcast, porque isso é muito particular, né? Basicamente, ambientes que eu quero maior conforto, temperatura quente, então de o 3000 Kelvin, que a gente chama, e ambientes que eu quero ter maior atenção, uma cozinha, uma garagem, uma área que eu quero ter uma atenção na atividade que eu estou executando. Sim. A branca, 6500 Kelvin. Legal. Outra dúvida que perguntam muito aqui, que também já foi respondida no decorrer aqui do podcast, mas nós vamos esclarecer para você.
como é feita a instalação nicho de corte plafond para embutir, né? Que nós falamos que no site tem, mas responde você. De corte, você diz? É isso. Quando você tem um produto que é de embutir, todo ele vai vir com a demarcação de quanto que é. Então tem uma peça de 30 por 30 centímetros. Provavelmente vai ser ali 29 por 29 que vai estar demarcado. É uma margem então de 1 centímetro para fazer esse nicho de corte. Por quê? Porque quando eu coloco a instalação ali no meu painel, eu tenho ali essas abinhas para poder fazer o encaixe dela sob pressão. Então toda peça que é de embutir, obrigatoriamente você vai ter o nicho de corte indicado na embalagem ou então na ficha do produto. Legal. Obrigado por responder aí. Tem uma dúvida frequente que acho que a galera compra os trilhos e querem saber como que é feito a junção de um trilho para o outro. Eu sei que isso faz parte de uma questão de instalação técnica, né? Não necessariamente de produto, né? Mas é complexo fazer? O trilho, ele tem a opção do kit, que é esse que a gente está vendo aqui. Geralmente, ele já vai vir ali com o conector dele. Então, é um conector que a gente chama linear. Você consegue ligar ele de maneira reta, um ligado ao outro. Mas também é vendido à parte, tá? Então, se você quiser fazer essa conexão em L, também é vendido ele. Você pode fazer a conexão de um com o outro sem problema nenhum. Então, o trilho é conectado através desse conector que a gente está vendo aqui do nosso kit de trilho. No caso aqui é um kit branco. Então, quando você compra o kit, já vem com o kit conector aqui. Sim. Tá bom, galera? Show? Vamos lá. Bom, a maioria das perguntas aqui já foi respondida na nossa própria conversa. Vamos ver aqui uma pergunta bem legal aqui. Então, tem várias perguntas aqui, tá? A minha produtora aqui, abençoada, me mandou aqui 38 mil perguntas. Eu tô selecionando algumas. O pessoal tá cheio de números. 38 mil perguntas, mas que na verdade todas essas perguntas aqui já foram esclarecidas aqui, e a maioria das perguntas, outras, são parte de instalação, parte técnica, que vai ter mais a ver com o profissional que vai fazer a instalação na sua casa. Perfeito. Tá? Essa é legal a gente responder. Como saber quantas lâmpadas preciso para iluminar determinada área, que inclusive nós até falamos sobre isso hoje. Lumen, né? Fala de novo. Eu dei até spoiler já dessa pergunta. Vamos lá. Pensei que a pessoa ia falar mesmo. Sempre usa, a grosso modo, 100 lumens, tá? Pro light. Então, vamos supor, eu tenho lá uma área que tenha 10 metros quadrados. Se eu quero 100 lumens por metro quadrado, tá? Então eu posso usar ali 1000 lumens. Legal. Pego um painel, uma lâmpada que tem esses 1000 lumens, eu vou conseguir atender. 100 lumens por metro quadrado. Sempre isso. Essa é a matemática básica, conta de padaria que você vai ter que fazer. Conta de padaria para não errar, tá bom? Bom, legal. Desde já, gostaria de agradecer, né? Estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast. Mas antes, eu gostaria que você desse uma consideração final para quem está construindo, quer iluminar, enfim, avante falando direto com o nosso consumidor, olha para essa câmera aqui e fala com eles. Bem, o que eu posso falar é que vocês, com esse pequeno resumo que a gente fez aqui, consigam, né, ter uma ideia da melhor aplicação de cada uma dessas peças. Sim. A Smafé hoje tem uma série de opções nessa conjunto da Avante para poder fazer uma composição boa. Sempre verificar quais são as suas ideias, seus objetivos, qual que é a atividade que você vai fazer, se é uma área residencial, uma área de um escritório, qual que é o objetivo daquela área. A partir disso, você consegue ver qual que é a temperatura de cor ideal, qual é o design de peça que você quer trabalhar, e aí consegue fazer uma composição. A Avante hoje consegue atender uma área, pode ser externa, uma área de uma residência, uma área mais técnica, como por exemplo uma indústria. Hoje a gente consegue atender todos os tipos de projeto. Não é à toa que hoje é a maior empresa de iluminação. Hoje a gente consegue atender projetos muito específicos e muito complexos. Como eu falei, uma equipe de design própria, uma equipe de arquitetos próprio, um time que está indo para feiras mundo afora para poder entender o que está acontecendo. Então, nosso time acabou de vir da China para poder entender o que está acontecendo no mercado, para poder entender melhor esse cliente. E essa parceria da Smafé é poder ser consolidada, né, com mais soluções e com certeza mais novidades. Inclusive, já estamos nessa parceria há muitos anos,
Não é isso? Exatamente. Um bocado de tempo e eu tenho certeza que é daqui para melhor. E você que está nos acompanhando, lembre-se que todos os produtos aqui que vocês estão vendo nesse cenário e muitos outros que não estão, vocês encontram em nosso site www.ismafair.com.br. Você digita lá antes de começar aqui o podcast. Eu fui lá ver, conferir todos os produtos disponíveis. É uma lista gigantesca, vários kits juntos. A gente tem também isso. Um exemplo, duas lâmpadas, um kit externo de jardim, lâmpada de jardim, enfim. A gente formula várias propostas bacanas para você, nosso consumidor final. Ricardo, desde já eu quero te agradecer, meu irmão. Obrigado por estar conosco aqui. A casa é sua. Sempre que puder, estaremos juntos aí conversando bastante. Obrigado, Richard. Satisfação estar aqui com vocês. Legal. Obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast do começo ao fim. Obrigado a você que está nos ouvindo na sua plataforma de áudio, a vocês que nos acompanham em nossas redes sociais, a vocês que interagem conosco lá no nosso Instagram, Facebook, no LinkedIn. Enfim, estamos aqui juntos nessa jornada. Ismafair, avante para você. Vamos junto, fica ligado até o próximo. Valeu! Valeu!